Fala aí, moçadinha do Gererê, beleza? Beleza, né? Então vamos dar continuidade aqui nas histórias das coisas que aconteceram aí na minha vida, para vocês tentar tirar o melhor proveito dessas histórias aí e dar uma guinada na vida de vocês. Logo após essa visita lá ao Chico Xavier, dos 28 anos, né? Eu fiquei um bom tempo, como eu recebi aquela energia boa, aquele negócio todo lá, acabei mudando um pouco o meu foco e fui direcionando para o trabalho. Fiquei trabalhando um tempo lá na casa da minha tia, lá na casa do senador e tal. E de repente eu voltei para Goiânia e fui dar um pouco mais de continuidade na minha vida com a minha ex-mulher. Voltei a morar com ela, a criar minha filha, né? Meu filho, tal, eu tinha um filho, uma filha com ela. E dos 28 até os 29, eu levei uma vida normal, tentando fazer um curso aqui, um curso ali, neurolinguística, autoencontro, coisas que a gente deve fazer no dia a dia da vida da gente para poder a gente construir saber, né? Então, e nessa fase eu também não estava mais utilizando a cannabis. Eu não estava nem fumando mais o brau, não fumava, o cigarro também eu não fumava. E de vez em quando eu bebia um pouco, bebia um whisky, bebia uma cerveja. Aí eu saía para os bares e ficava... eu criticava meus colegas que fumavam, né? Falava, você tem que parar de fumar, que isso faz mal, e papapá. E me esquecia um pouco do tanto que eu tinha fumado já, né? E assumia um papel de combatente das coisas que eu já tinha feito. Então, muitas vezes isso acontece com a gente. A gente tá de um lado, a gente muda o lado da gente e começa a ser crítico daquele outro lado que a gente já tinha vivido. Não é uma boa. O certo é você ser um pouco... Você pode dar conselhos e tudo mais, dar o seu exemplo, falar coisas que você já viveu, mas você a questão de você criticar as pessoas, bater de frente com a situação delas, que elas vivem, é errado, porque elas podem estar numa situação onde, naquele momento, o mais certo é elas utilizarem, é elas fumarem, é elas beberem, agirem como elas agem, né? Então, é por isso que tem um ditado que diz, não julgarás, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa história aí do primeiro livro da Bíblia, ele traduz nada mais, nada menos que... antes de você olhar o defeito no seu amigo, veja os seus defeitos, né? Então, para a gente notar que nem sempre é o correto a gente ficar criticando ou julgando uma pessoa em função do que você já viu, viveu e acha que os seus conselhos são corretos. E eu falo isso para vocês aqui, não querendo mudar a cabeça de vocês. Eu estou dando para vocês aqui um exemplo do que foi que eu vivi, né? O que eu passei. Não quer dizer que você não deva passar por isso. Claro, isso aí é uma opção de cada um. A gente passar ou não passar pelas coisas. Viver ou não viver as coisas. É uma opção de cada um. O caminho que você escolhe é seu livre-arbítrio, né? Você pode escolher. Só que se a gente não edifica... a gente não fica, se você não planta, você não colhe, né? Ou melhor, o que você planta, você colhe. Então, pensando nessa ótica, né? Nos meus 29 anos de idade, eu estava meio rodado na vida. Porque eu não tinha muita qualificação, tinha feito a faculdade lá, mas não peguei o diploma, porque antes de pegar meu diploma, o senador me mandou embora, parou de pagar a faculdade. Aí eu concluí o curso, mas não paguei, fiquei um ano e tanto sem pagar a faculdade, estudando só com um liminar judicial, porque nem na aula eles não queriam deixar eu entrar, porque já tinha 2 semestres que eu não pagava a faculdade. Para fazer matrícula, eu só conseguia fazer a matrícula com liminar da justiça. Então, acabou que eu formei em processamento de dados, mas eu não tinha o diploma, nunca tive diploma. Bom, essa fase, né, dos 29 anos e tal, eu era professor no Senac, eu dava aula de informática e construía assim eu fiquei 3 anos quase 4 anos dando aula no Senac. Então, eu tive muito discernimento para dar aula, sabe, gente?
tive muita facilidade em explicar a matéria, em entender. Sempre fui um cara muito didático, né? Autodidata, perdão. Um cara muito autodidata, sempre aprendi muito com pouca leitura, eu já começava a entender as coisas. Informática, então, eu tenho muita facilidade, tanto de hardware quanto de software, desenvolvimento de programas. Já fiz muito programa de computador para empresas. E comecei a trabalhar com o Senac e em paralelo eu começava a vender equipamentos, fazer upgrades, né? Teve até um caso da faculdade que eu comecei a fazer upgrades, era na época dos AMD, dos K5. Rapaz, eu peguei uns 3 computadores de colega meu para fazer upgrade, nenhum dos 3 voltou a funcionar. Esse cara é tudo inimigo meu, ô inferno. Ai, era 2 meninas e um carinha. O carinha queria bater em mim. As meninas só entravam na sala de aula de bico pra mim, mas eu tentava. Acabou que muitas vezes eu aprendi em cima do equipamento dos colegas lá. Mas aprendi, né, gente, as duras penas e tudo. Mais na frente eu compensei e acabei arrumando, pondo memória e pondo o computador deles para funcionar. Banquei a despesa de arrumar de uma menina que estava chorando por causa do computador dela, né? E eu senti um pouco o peso. E na sala de aula, eu dava aula para 20 alunos e dava aula para 4 turmas por dia, 8 horas por dia de aula. Os alunos ficavam muito fã, né? Porque eu sempre fui de falar um pouco da vida também, dar conselhos e tudo mais. Então, no intervalozinho assim de aula, eu parava um pouco da matéria e começava a conversar com o pessoal. Então, isso foi um construir muito bom, sabe? Onde você vive as coisas mais naturais, né, e normais da vida, onde você se relaciona com pessoas mais iguais. Então, quando você dá um exemplo, fala alguma coisa, todos compreendem. Então, você acaba montando um círculo de energia muito bom. Então, você pense bem, né? Eu com meus 29 anos era, na verdade, professor de informática e não usava nenhum periférico, vamos dizer assim, não usava maconha nem nada, nem fiquei são por um tempo, né? Aí passou essa fase de não usar e eu me separei definitivamente da minha mulher com os meninos e continuei seguindo, morando em Brasília, montei uma empresa, fiz bastante serviço, sabe? Vendia muito equipamento para as embaixadas, porque o meu gerente do Senac, ele gostava muito da minha maneira de dar aula, mas ele tem uma tatuagem na orelha e ele falava, Sérgio, estou precisando de um professor para ir dar aula lá na embaixada da Itália e tal, mas eu olho para essa cara sua e vejo essa tatuagem na sua orelha aí, eu fico receioso. Eu falei, não, mas você não pode julgar eu pela tatuagem, você tem que julgar eu pela minha capacidade de ministrar aula, de entendimento, de conversação, né? Eu era muito conversador. Então acabou que ele me mandou para a embaixada da Itália. Eu fiquei uns 4 anos trabalhando nessa embaixada, dando aula para o embaixador, dando aula para os funcionários de informática, fiz o site para eles, fiz também a estrutura de rede deles, vendi uns 70 computadores, né, um para cada sala. E isso foi um negócio assim muito, muito bom mesmo, né? Então, aos 29 anos eu até me dei bem um pouco na vida e comecei a pisar em solo seguro, né? Só que aí rapidinho o que acontece? Eu arrumo uma namorada na sala de aula. Não, né? Eu tinha costume de vez em quando de dar umas paqueradas mesmo, sabe? E quando você é professor e tudo mais, não é arrogância nem nada, gente. As meninas, elas admiram o cara alfa, né? Aquele cara que tem domínio, que sabe das coisas, que controla um grupo de pessoas. A gente é considerado como pessoa chamado cara alfa. Esse estereotipo alfa significa dominador, né? Conquistador. Então, as meninas gostavam muito da minha maneira de ser, e eu era até bonitinho, não tinha careca, tinha cabelo na cabeça, não tinha falha nos dentes, um monte de coisa que eu acabei herdando. Só para complementar um negócio, no meu uso de pasta em Roraima, eu adquiri um cesso
sabe, um cacuete.